Nesta quarta-feira, aqui no estado de Santa Catarina, aconteceu a votação da reforma da Previdência aqui no estado. Aconteceu na ALESC, Assembleia Legislativa. A reforma acabou sendo aprovada em meio a algumas manifestações e várias questões que a gente vem falando aqui no programa Linha Verdade. Uma delas, a questão da Polícia Civil aqui no estado, questão de aposentadoria e pensões também. Eu estou aqui ao lado da Miriam Lago, ela que é a presidente da AGEPOL, que é a Associação dos Agentes de Polícia aqui de Santa Catarina, para falar agora a questão de como ficou para os trabalhadores policiais civis aqui no estado. Tudo bem, Miriam? Então, depois dessa aprovação da reforma da Previdência, como que a Polícia Civil vê essa aprovação e como que vai ficar a questão de trabalho para vocês? Olá, boa tarde. Ontem ocorreu a votação final da reforma da Previdência. Nós já vínhamos aí há meses, semanas, em contato com os deputados, com o próprio governo, tentando fazer de uma forma que ficasse mais justa, né? Menos agressiva para as forças de segurança civis. E os nossos pleitos já foram acatados em um substitutivo global, alguns deles, que foi aprovado a semana passada e que passou a integrar o texto original. Houve algumas modificações. Entretanto, o cerne da questão, o nosso pleito principal, que seria a paridade e integralidade aos policiais civis que entraram na carreira de 2004 a 2016. Ontem, né, foi proposta uma emenda em destaque, porque não foi acatado no substitutivo global, e não houve a aprovação na ALESC dessa emenda, que modificaria esse tema. Mas, entretanto, foi aprovado o texto no formato do substitutivo global. Certo. E a gente, por exemplo, aqui no programa Linha Verdade, a gente sempre traz questões policiais e nós sabemos que a Polícia Civil tem um papel importante na resolução de crimes, todo o trabalho que acontece aqui no estado de Santa Catarina, na verdade em todo o Brasil, né? Mas como a gente está falando aqui do estado também, agora com essa mudança, né, com essa aprovação que aconteceu nessa quarta-feira, como que você acha, como presidente da AGEPOL, que vai influir no trabalho dos policiais civis e, consequentemente, também na segurança pública aqui do estado? Essa questão da previdência, ela é muito delicada no sentido que quando tu não reconhece, né, tu não tem a manutenção de alguns direitos dos policiais, eles ficam cada vez mais desmotivados a trabalhar. O que essa previdência mostrou para nós é que a nossa atividade não foi apreciada como de risco, como deveria ser. Simplesmente o governo do estado nos colocou na vala comum, vamos dizer assim, como os demais servidores que não correriam nenhum tipo de risco. Então isso acaba fazendo com que o policial fique mais desmotivado, ele vá numa operação, alguma coisa que tenha um pouco mais de risco, ele já fica assim, nossa, mas o governo não me valoriza e eu estou aqui colocando minha vida em risco, boto a vida dos meus familiares em risco. Então isso que atrapalha o trabalho. E a médio e longo prazo isso aí vai ser sentido pela população também. Porque hoje Santa Catarina é referência nacional em segurança pública. E à medida que não só, né, a Polícia Militar também é referência, mas que só a Polícia Militar, como está acontecendo, seja reconhecida e valorizada e as demais forças não, como Polícia Civil, IGP, o próprio sistema prisional, a coisa não funciona. Aí nisso as facções criminosas vêm a se instalar no estado, a corrupção começa a ficar cada vez maior. E aí isso influencia na vida de todo mundo, né? Hoje em dia um marginal, onde é que ele vai se instalar? Num estado que é referência em resolução de crimes ou num estado que a resolução é muito baixa, né? Eles tendem a ir para um estado que seja mais fácil, né, a se propagar o crime. Então, com a desmotivação dos policiais, do sistema de segurança civil, há uma tendência que isso aconteça também. Miriam, e então na visão de vocês, os trabalhadores policiais civis mais prejudicados seriam aqueles que iniciaram lá no ano de 2004? Nós temos um grupo de policiais, de servidores que representam na Polícia Civil 52% do efetivo na ativa, que seriam os que ingressaram de 2004 a 2016. Esses policiais, durante todos esses anos, até hoje, pagam a contribuição previdenciária para terem garantido a paridade e integralidade. Pagam até mais que
que outros servidores dentro da própria Polícia Civil. E continuarão pagando mais, mas não terão a manutenção desse direito. Aí lá na reforma se dizia muito que nós queríamos garantir um direito que nós não tínhamos, o que é uma inverdade. Na verdade, a gente sempre contribuiu para esse direito e ontem nos foi retirado, de fato. Certo. E a reforma da Previdência afeta mais de 100 mil pessoas aqui no estado de Santa Catarina. E ontem lá na Alesc teve manifestações, protestos, embates entre categorias. Você tem a falar a respeito da posição da Polícia Civil lá na Alesc em relação a todas as mudanças, né, que estavam em votação ali naquele momento também, em relação a confronto, protesto também. Qual foi a posição da Polícia Civil? Nós já tínhamos feito uma manifestação no dia 20 passado sobre essa mesma questão. Nesse dia nós tínhamos colocado mais de 3 mil policiais lá em frente à Alesc, manifestamos, falamos o que nós tínhamos que falar aos deputados, fizemos até uma caminhada até a ponte Colombo Salles e voltamos, mas um movimento ordeiro, como o nosso movimento sempre foi assim desde o início, né? Buscar conscientizar os parlamentares da população do que de fato estava acontecendo. No dia de ontem não foi diferente. Levamos muitos policiais lá para frente da Alesc. Entretanto, como era a votação total da Previdência, a última votação, haviam também outras categorias, como a educação, os servidores do judiciário, que também estavam lá protestando. O que acontece ontem, que houve um confronto dos demais servidores, seja do judiciário, seja da educação, e eles acharam que nós iríamos com eles, né, invadir a Alesc. Só que a Polícia Civil, a gente trabalha com a preservação da ordem, né? Então seria até incoerente, e nós que estamos nessa luta por todos esses meses, da forma como nós estávamos levando e para o tipo de trabalho que a gente exerce, não seria coerente que nós entrarmos em confronto com outra polícia e com a própria Alesc, né? Imagina a tragédia que seria policiais civis, uma força armada, contra policiais militares, também uma força armada, e ali se colocariam vidas em risco, e esse nunca foi o nosso propósito, né? Nós sempre batemos na tecla e buscamos pela manutenção dos nossos direitos, mas não baderna ou até uma tragédia que poderia ter acontecido ontem. Certo, e como foi falado, né, foram diversas categorias. E Miriam, pergunto a você agora como policial civil também, você citou anteriormente Santa Catarina em primeiro lugar, em referência em segurança pública aqui no Brasil. Como que você vê daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, a questão da segurança pública aqui no estado com essa mudança? Você acha que vai mudar alguma coisa? Qual é a sua visão em relação a esse ranking, né, que Santa Catarina sempre teve uma boa colocação, e agora como vai ficar daqui para frente? Não como presidente da AGEPOL, mas como agente de polícia, eu também me incluo nesse bloco de 2004 a 2016. Eu entrei na profissão em 2008 e o meu sentimento como policial, como agente de polícia, acredito que seja o sentimento dos demais, em principal desse bloco, que é a desvalorização, a incompetência por não poder mudar o processo, a injustiça por não poder fazer com que seja colocado num projeto que atinge todo o estado a forma mais justa, mas sim uma negociata entre governo e alguns parlamentares. Então isso desmotiva demais, e eu acho que a população tem muito a perder, porque hoje em dia nós temos um efetivo muito baixo. E a gente já quebra muito galho para o Estado. A gente se dedica muito, demais ao Estado, 24 horas policiais. E talvez essa segurança pública referência seja em função desse trabalho árduo de todos os policiais. E talvez isso não aconteça mais de forma tão incisiva, né? Talvez os policiais façam a sua parte, mas não quebrarão tanto galho do Estado, vamos dizer assim. Certo, muito obrigada, Miriam, pelas informações. Miriam Lago, ela que é a presidente da AGEPOL aqui de Santa Catarina, que é a Associação dos Agentes Policiais, comentando sobre a reforma da Previdência, a votação que aconteceu nesta quarta-feira aqui no estado.